Paz do Senhor a todos, meus queridos amados irmãos. Ontem, vendo o vídeo do presidente, Jair Bolsonaro, convocando toda a nação a fazermos o jejum no domingo, achei interessante, porque nunca na história desse país um presidente da República convocou toda a nação a fazer tal ação, que é jejuarmos e orarmos em prol não só do nosso país, como no mundo todo. E o Senhor me inspirou, o Espírito Santo de Deus me mostrou uma palavra hoje, esta manhã, sobre o verdadeiro sentido do jejum. Está aqui em Joel, capítulo 1, versículo 14, um versículo bem interessante sobre o jejum. Veja só o que diz. Decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor e o seu Deus e clamem ao Senhor. A palavra jejum tem origem etimológica do latim, que significa, vem do latim jejunus, que significa vazio, seco, sem nada dentro de si. E é justamente nesse significado que nós devemos refletir. Porque muitas vezes nós precisamos nos esvaziar para enchermos o nosso espírito das bênçãos de Deus. Historicamente e biblicamente falando, quando o jejum foi instituído? Em primeiro lugar, ele foi instituído como uma prática nacional judaica, como um dia de oração, contrição, arrependimento e confissão dos pecados, meditação na grandeza da misericórdia de Deus e, sobretudo, abstinência em prol à santificação e obtenção das bênçãos do Senhor. Dentro da cultura judaica cristã, a prática do jejum enveredou-se por duas vertentes. A primeira, a prática ritualística, legalística ou legalista, caracterizada por meros rituais, por meras práticas religiosas visíveis, que lá em Mateus capítulo 6, versículo 17, o próprio Cristo, nosso Jesus, condenou, pois algumas pessoas jejuavam e oravam em público para mostrar para os outros que eram mais santas do que os outros, para mostrar santidade. Isso foi reprovado por Jesus. E a outra vertente é a vertente que nós devemos seguir. É a da autodisciplina espiritual, que era praticada através da abstenção ou abstinência com fins específicos, na busca por mais santidade, busca para se conseguir as bênçãos do Senhor. Mas voltando à pergunta, quando o jejum foi instituído? Sua origem encontra-se no Yom Kippur, ou seja, no hebraico, do Dia do Perdão, na tradução judaica. É a data mais importante da religião judaica, celebrado no 11º dia do Tishrei, entre setembro e outubro, no qual, nesse dia, é dedicado à contrição, às orações e ao jejum, como demonstração de arrependimento e expiação pelos pecados, em busca do perdão divino e da felicidade. E até hoje o povo judeu conserva essa tradição religiosa judaica. Biblicamente falando, alguns teólogos, estudiosos, acreditam que a primeira pessoa da Bíblia a praticar o jejum foi Moisés, citado lá em Êxodo, capítulo 34, versículo 28, quando este jejuou
por 40 dias e 40 noites. Vale ressaltar também, no Novo Testamento, dois grandes exemplos de jejum. Um foi Jesus, o próprio Jesus, o nosso Senhor, que jejuou no deserto por 40 dias e 40 noites, lá em Mateus capítulo 4, dos versículos de 1 ao 11º. E também um outro exemplo está lá em Atos capítulo 13, dos versos de 1 a 3, que apresenta uma igreja que é modelo de uma comunidade missionária, que é a igreja de Antioquia, segundo o pastor Edson Queiroz, que escreveu um livro muito bom, cujo título é 40 dias de jejum e oração. Diz assim a palavra do Senhor em Atos 13, dos versos de 1 a 3. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criada com Herodes, o tetrarca, e Saulo. No verso 2 diz o seguinte: enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separam-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. No verso 3 diz o seguinte: assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Para você ver o poder que tem a oração, e não só a oração, como também o jejum na vida do cristão. Hoje, mais do que nunca, nós, como igreja do Senhor Jesus, devemos seguir o exemplo da igreja de Antioquia. Orar mais e jejuar mais. Devemos, como lemos lá em Joel 1,14, decretar jejum santo, convocar o povo a fazer este sacrifício vivo e santo, reunir as autoridades e o povo. Amanhã, meus irmãos, é domingo, e o nosso presidente Jair Bolsonaro fez justamente o que manda o Senhor através do profeta Joel. Ele convoca toda a nação em uníssono a orar e jejuar, porque sabemos que a situação não está fácil. Não só o nosso Brasil está a precisar jejuar e orar nesta época tão difícil em que estamos passando, como também todo mundo precisa. O mundo precisa jejuar, dobrar os seus joelhos diante de Deus, se humilhar e reconhecer que só Ele cura as enfermidades. O mundo precisa orar. Lutero disse certa feita que a oração é o suor da alma. Veja o que Lutero disse isso. Interessante, a oração é o suor da alma. Precisamos suar as nossas camisas em oração pelo mundo. Mas não é uma oração de simples reza, simples repetição, um simples falar, mas é uma oração de coração contrito, de coração arrependido, de coração sincero, de clamor, uma oração de clamor pela humanidade. Se está acontecendo estas pestilências, estes males no nosso planeta, é também por causa do pecado da humanidade, que na sua boa parte tem se esquecido de Deus. John Wesley, um grande teólogo do século XVIII, já afirmava que qualquer que seja a causa natural, o pecado é a verdadeira causa de todos os terremotos. E para concluir, faz-se necessário aqui reforçar o objetivo do jejum em nossas vidas. Por que jejuar? Por que jejuar?
fazer esse sacrifício santo diante de Deus, para ficarmos mais próximos do Senhor. Jejuar é uma forma de adorar a Deus e de escutar melhor o que Ele tem para nos dizer. Para libertação e milagres, para vencermos as batalhas. Nós estamos, mais do que nunca agora, mais que evidente, diante de uma grande batalha, de um grande Golias, de um grande gigante que temos que vencer, que é o gigante desta pandemia. Está sendo muito difícil para todos nós, mas como Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Ele esteve com Davi lá na luta contra o gigante Golias. Ele esteve com Josué na conquista da terra prometida, e não vai ser diferente agora. Deus Emanuel está conosco, mas Ele requer de nós, para vencermos essa batalha, que intensifiquemos as nossas orações, que intensifiquemos os sacrifícios de santificação, que busquemos mais nos aproximarmos dEle através do jejum, que jejuemos mais para obtermos respostas, para mostrarmos arrependimento, para nos quebrantarmos mais diante do Senhor. Faz-se mais do que nunca necessário agora obedecermos esse decreto, não só da Bíblia, como do nosso governante terreno, que é o nosso presidente Jair Bolsonaro, que ele convoca toda a nação a dobrarmos o nosso joelho e buscarmos a face do Senhor através do jejum de amanhã. Que possamos obedecer, cumprir isso aí amanhã. Todos nós possamos estarmos unidos, de mãos dadas espiritualmente, porque nós não podemos pegar nas mãos fisicamente agora, mas em espírito e em verdade possamos nos dar as mãos e jejuarmos não só por essa nação, como por todo esse mundo que precisa mais do que nunca de Jesus. Muito obrigado pela vossa atenção, que Deus vos abençoe.